Esse milionário, no dia do próprio casamento, encontrou a namorada com quem havia feito uma promessa de amor. A garota apareceu justamente dentro da sua mansão, mas o milionário discretamente escondeu a mão onde estava usando a aliança. Quando a noiva dele surgiu, Larissa finalmente percebeu que era apenas uma estranha naquela situação e saiu dali decepcionada. Mesmo assim, o casamento precisava continuar, e Marcos, só pensando no bem da família, seguiu com a cerimônia. De volta ao quarto, Larissa não queria permanecer ali nem por um minuto, mas sem ter para onde ir, para onde ela e a família poderiam fugir se deixassem o emprego. Em desespero, ela chegou a pensar em assumir toda a culpa pelo crime do irmão apenas para poder ir embora. No fim, pensando na família, decidiu ouvir a mãe e permanecer. Sem saber disso, Marcos estava procurando por ela em todos os lugares. Quando ele finalmente apareceu, Larissa ficou extremamente nervosa. Ela não podia deixar a mãe descobrir que o noivo daquele casamento era justamente o homem por quem ela esperou durante um ano inteiro. Sem dizer nada, Marcos foi direto abraçá-la, dizendo o quanto sentiu sua falta. Porém, ao ver o anel na mão dele, Larissa apenas conseguiu parabenizá-lo. Marcos a acusou de não ter cumprido a promessa do reencontro. Fingindo indiferença, Larissa disse que nunca teve intenção de ir, pois não acreditava em amor à primeira vista. Ainda lembrou que a noiva dele estava esperando. Marcos tentou explicar que nada era como ela imaginava, mas Larissa apenas observou os dois irem embora juntos e chorou em silêncio. Mais tarde, quando Marcos voltou ao quarto para trocar de roupa, Nana apareceu querendo saber se ele estava feliz naquele dia. A frieza dele já dizia tudo. Mesmo assim, Nana se declarou apaixonadamente, dizendo que gostava dele desde a infância. Nesse momento, Marcos viu Larissa lá embaixo e se assustou. Ele rapidamente se afastou de Nana, pediu que ela fosse descansar e decidiu ir falar com Larissa para esclarecer tudo. Ao vê-lo novamente, Larissa escolheu ir embora. Ela não queria se tornar a terceira pessoa, destruindo o casamento de alguém. Marcos deixou claro que Nana não era a mulher que ele amava e que conversaria com a tia para resolver tudo. Larissa recusou essa ideia. Diante da insistência dele, não conseguiu continuar a conversa. Marcos ainda achou que talvez houvesse outra pessoa no coração dela. Nesse instante, a chegada da irmã interrompeu novamente os dois. No caminho de volta, Larissa encontrou o advogado que havia ajudado sua família antes e fugiu apressada, torcendo para que ele não a reconhecesse. Após o casamento, a tia mandou chamar a família de Larissa e ordenou que arrumassem as malas e deixassem a mansão. Mesmo implorando por outra chance, a decisão não mudou. O irmão mais novo ajoelhou-se chorando, pedindo para não serem expulsos. Felizmente, o avô de Marcos teve pena do garoto e prometeu que eles poderiam ficar. Naquela noite, Larissa não conseguia parar de pensar nas palavras de Marcos. Em silêncio, saiu do quarto e foi até o segundo andar, um lugar proibido para os empregados. Marcos também não conseguia dormir, atormentado pelos próprios pensamentos. Ao vê-la ali, ficou surpreso e feliz. Mas Larissa veio apenas para encerrar tudo definitivamente. Disse que, dali em diante, ele deveria agir como se ela não existisse e, principalmente, nunca deixar que a tia descobrisse sobre eles. Marcos se recusou a aceitar. Ele não se importava com o que os outros pensavam e tinha certeza de que Larissa ainda o amava. Também acreditava que havia um motivo importante para ela não ter aparecido no encontro de um ano atrás. Para fazê-lo desistir, Larissa negou tudo. Antes de ir embora, pediu apenas que ele a esquecesse. O que ela não sabia era que Nana, a noiva dele, ouviu toda a conversa escondida. Na manhã seguinte, os empregados da cozinha comentavam sobre o comportamento impulsivo de Larissa no dia anterior. Para evitar que a mãe passasse vergonha diante de todos, Larissa foi cedo até a mesa dos donos da casa para pedir desculpas à tia da família. Mas a tia, ao ver aquela empregada que considerava sem educação, nem quis dar atenção. Marcos tentou defendê-la, porém a tia exigiu que Larissa entendesse o próprio erro primeiro. Depois de pedir desculpas à tia, Larissa já estava saindo quando foi chamada novamente. A mulher disse que Larissa também precisava pedir desculpas a Marcos e Nana. Mesmo constrangida, ela engoliu o orgulho e pediu desculpas mais uma vez. A tia ainda avisou que Larissa deveria aprender qual era o seu lugar e que nunca mais aparecesse naquele andar da mansão. Assim que Larissa saiu, Nana demonstrou sua insatisfação, dizendo que nunca deveriam ter contratado empregados sem educação. O pai de Marcos comentou que, em público, a tia deveria agir com mais elegância, mas ela respondeu que já estava sendo bondosa demais ao permitir que alguém que a enfrentou continuasse trabalhando ali. Ana ainda aproveitou para piorar a situação, enquanto Marcos ficou em silêncio, sem conseguir dizer o que realmente pensava, e acabou saindo com uma desculpa. Quando viu Larissa indo embora junto com o filho de outro empregado, um rapaz de cabelo amarelo, Marcos ficou incomodado. Ele até mandou o motorista ficar em silêncio absoluto, mas acabou entendendo errado a situação e passou a acreditar que aquele rapaz era o motivo de Larissa não ter aparecido no encontro de um ano atrás. Enquanto isso, Nana entrou escondida no quarto de Larissa e começou a revirar tudo, procurando algo. Quando encontrou o passaporte dela, levou um susto ao receber uma ligação. Era Marcos, pedindo para encontrá-la porque precisava conversar sobre algo importante. Assim que desligou, o passaporte foi arrancado de sua mão por Shadi, que pensou que Nana queria expulsar Larissa e sua família da mansão. Nana disse que não pretendia
pretendia mandá-los embora e fez um acordo. Ninguém poderia contar que ela esteve ali, e em troca, ela garantiria a segurança deles. Depois disso, Nana foi encontrar Marcos no restaurante. Marcos demorou a falar, e Nana, achando que o conhecia bem, tentou interrompê-lo antes mesmo que ele terminasse. Mas dessa vez Marcos não voltou atrás. Ele confessou que havia cometido um grande erro. Disse que não conseguia esquecer outra mulher e que casar com Nana seria injusto com ela. Em seguida, tirou o anel da própria mão e pediu perdão. Quando Nana tentou saber mais, Marcos se recusou a explicar. Revoltada, ela se levantou para ir embora, mas antes deu um último abraço nele e desejou felicidades. Marcos apenas esperava ser perdoado, porém Nana não respondeu nada. Logo depois, Marcos foi direto procurar Larissa. Sem pensar duas vezes, puxou ela para fora para conversar. Larissa tentou se soltar desesperadamente, com medo de que alguém da mansão visse os dois juntos, pois isso poderia prejudicar ela e a mãe. Ela pediu que ele a soltasse. Então Marcos revelou que já havia tirado o anel de noivado. Larissa ficou em choque ao perceber que ele realmente tinha feito isso. Naquele momento, Marcos deixou claro que, para ele, Larissa sempre foi a única mulher que queria ao seu lado. Se gostou, curte e comenta para a próxima parte.